criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tenho direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 19, trecho 14. 25 de abril de 1926. O Fiat no céu é triunfador, na terra é conquistador. Passo dias amargos, a Luísa diz, passo dias amargos pelas privações de meu doce Jesus. Sinto que respiro um ar venenoso, bastante para me dar não uma morte, mas milhares de mortes. Mas enquanto estou por sucumbir sob o golpe mortal, sinto o ar vital e balsâmico do querer supremo, que me serve de antídoto para não me deixar morrer. E me tem em vida para sofrer mortes contínuas, sob o peso incalculável da privação do meu sumo e único bem. Ó privação de meu Jesus, como é dolorosa! Você é o verdadeiro martírio para minha pobre alma. Ó vontade suprema, como é forte e potente, que com me dar vida me impede o voo para a pátria celestial, para encontrar aquele que tanto suspiro e anseio. A piedade do meu duro exílio, piedade de mim que vivo sem aquele que é o único que pode me dar vida. Mas enquanto me sentia esmagada, sob o peso de sua privação, meu amável Jesus se moveu em meu interior e me olhava fixamente. A seu olhar piedoso me sentia retornada da morte à vida. E como eu estava fazendo meus acostumados atos em seu querer supremo, me disse: então a Luísa sofrendo pelas privações de Jesus. Vamos entender a cena, né? Entender o que está acontecendo, para entender o que Jesus está falando para ela. Ela sentindo a privação, sentindo como se fosse morrer. Mas sinto o ar vital e balsâmico do querer supremo que me serve de antídoto para não me deixar morrer. E a divina vontade nesse momento para ela era justamente o que estava acontecendo, né? A privação de Jesus, da presença sensível dele. Mas ele não estava longe dela, ele sai do interior dela, ele nunca sai do interior dela, mas ela não conseguia ver. Ela sentia como se não estivesse com ele. Aí ela fala, né, da vontade divina, ela estava
fazendo os acostumados atos na vontade divina. A vontade suprema, como é forte e potente, que com me dar a vida me impede o voo para a pátria celestial, para encontrar aquele que eu tanto suspiro e anseio. Piedade de meu duro exílio, piedade de mim que vivo sem aquele que é o único que pode me dar a vida. Mas enquanto me sentia esmagada sob o peso de sua privação, a Jesus se move no interior dela, ele estava lá. E olhava para ela. Com seu olhar piedoso me sentia retornar à vida. E estava fazendo os acostumados atos em seu querer supremo. Colocando eu te amo sobre todas as coisas criadas. Esses acostumados atos que ela estava fazendo era isso. Porque ele vai falar aqui para ela, minha filha, enquanto você imprimiu o seu eu te amo em minha vontade sobre todas as coisas criadas, toda a criação se sentia duplicar o amor do seu Criador. E como as coisas criadas não têm razão, não têm inteligência, aquele amor corria com ímpeto para aquele que as tinha criado. E o Pai Celestial, ao ver-se duplicado o amor que tirou na criação pela pequena recém-nascida de seu querer, para não se deixar vencer em amor, duplica seu amor e o faz correr sobre todas as coisas criadas, para fazer o mesmo caminho que fez sua pequena filha. E depois todo este amor concentra naquela que lhe enviou seu amor duplicado. E com ternura paterna espera a nova surpresa, que a sua recém-nascida lhe duplique de novo seu amor. Então ela estava imprimindo eu te amo sobre todas as coisas criadas. Então ela fica eu te amo, ela fica assim, contemplando todos os atos da criação e falando eu te amo. Porque tudo o que Deus fez foi por amor ao ser humano, toda a criação foi para o ser humano. Então, e ele não tinha recebido essa correspondência do amor da criatura. Depois, fora Jesus e a humanidade de Jesus e Nossa Senhora, nenhuma criatura entrou na divina vontade para receber esses bens, né? Exceto Adão e Eva antes do pecado, mas depois que aconteceu a queda, a criatura, né, que é como se fosse assim, Deus faz alguma coisa para os filhos, esses filhos, todos inimigos dele. E não reconheceu o amor do Pai. Então a Luísa é a primeira filhinha, depois da queda de Adão, que entra na divina vontade para reconhecer esse amor de Deus, para reconhecer todos os atos dele. E coloca o meu te amo em cada coisa, no sol, na lua, em toda a criação, nos atos da criação e da redenção, em tudo que Jesus fez. Ela reconhece, contempla, entende e ama de volta. Então é isso, ele recebe, por isso ele falou, em minha vontade sobre todas as coisas criadas, você imprimiu o seu eu te amo, sobre todas as coisas criadas. Toda a criação se sentia duplicar o amor do seu Criador. E como as coisas criadas não têm razão, aquele amor corria com ímpeto para aquele que as tinha criado. Aquele amor corria com ímpeto para aquele que as tinha criado. Na verdade, você falar, eu te amo, Jesus, eu te amo, meu Pai no sol. Você está falando, eu te amo para o Pai, não é para o sol, né? Não é eu te amo, sol. É eu te amo, meu Pai, que criou o sol por amor a mim. Então, você está devolvendo esse ato de amor. O sol, na verdade, o sol, toda a criação é amor. É amor. Então, você reconhece e ama de volta. E ele recebe todo esse amor. E o Pai Celestial, ao ver se duplicado o amor que tirou na criação,
E como as coisas criadas não têm razão, aquele amor corria com ímpeto para aquele que as tinha criado, para o Pai, para Deus. E o Pai Celestial, ao ver-se duplicado o amor que tirou na criação, pela pequena recém-nascida de seu querer, para não se deixar vencer em amor, duplica seu amor e o faz correr sobre todas as coisas criadas, para fazer o mesmo caminho que fez sua pequena filha. E depois todo este amor concentra naquela que ele enviou seu amor duplicado. Então ele devolve amor para ela, para a criatura, que é um ato de, uma correspondência de amor entre Deus e a criatura, né? A criatura e Deus, Deus e a criatura, o amor de Deus sendo correndo, né? O amor de Deus acontecendo ali entre o Criador e a criatura, tendo um verdadeiro relacionamento, né? De pai e de filho, um relacionamento de amor, um relacionamento que tinha sido interrompido por causa do pecado, da culpa. Então Deus, com a alma voltando, e não só com a Luísa, né, que acontece isso. A alma volta ao seu estado de origem, sem culpa, e volta a ter esse relacionamento de amor com Deus, de amor de pai e de filho. Ó, se você soubesse as correntes e as ondas de amor que vão e vêm da terra ao céu, e do céu à terra, como toda a criação sente, embora em sua linguagem muda e sem razão, este amor duplicado daquele que as criou e daquela por causa da qual foram criadas, como todas se põem em atitude de sorriso, de festa e de fazer correr benévolos seus afetos às criaturas. Então a gente não entende direito essa parte aqui da criação, pelo menos eu não entendo, Senhor, me perdoa, mas eu não entendo, a gente não vê, a gente não consegue enxergar isso, assim, que ele fala assim, ó, essa parte eu entendo, essa parte aqui, que ela vê toda a criação, e a gente também vê toda a criação, e coloca um eu te amo, e eu te amo, Senhor, obrigado. A gente não fica igual a Luísa, colocando eu te amo em cada coisa, mas reconhecemos tudo que a gente faz, tudo que a gente tem. A gente reconhece e ama a Deus de volta. Mas a gente não consegue enxergar o sol que está mais feliz. Ou, assim, pode ser, né, que a gente vê o sol brilhando muito. Né, mas o que a gente fica mais atento, né, o que Jesus faz a gente ficar mais atento, é no que ele faz com as almas, nas criaturas. E não na criação, mas nas criaturas, nas almas. Porque ele faz muita coisa na vida das pessoas, nas almas. Então a gente pode ver isso aqui da criação, não ficar pensando só na lua, no sol, né? Nas estrelas, no ar. Além de expandir nossa visão para as almas. Porque ele fala aqui. Ele fala que cada alma é um céu. Que cada alma é um céu. Então a gente pode pensar que esses sol, estrela, são as coisas que Deus faz nas almas também. Colocar o eu te amo e reconhecer o que Deus está fazendo na terra, no meio das criaturas. É tudo Ele. Então a gente reconhecer isso, enxergar o que Ele está fazendo. E colocar um eu te amo. A gente vê o Fiat trabalhando, a vontade de Deus trabalhando no meio das criaturas. Aí ele fala, se você soubesse as correntes e as ondas de amor que vão e vêm da terra ao céu, que da criatura que está em comunicação contínua, que está nesse relacionamento contínuo com o Criador. Terra e céu,
né? Terra, a alma, e céu, Deus. E aí você, vivendo na divina vontade e nessa correspondência contínua de amor a Deus, todas as criaturas são beneficiadas. Todas as criaturas. O sol, por exemplo, ele falou do sol, né? O sol, ele brilha para todos, né? Como ele falou, você coloca o eu te amo na criação, no sol, por exemplo. E aí ele duplica o amor do sol. Esse amor que está duplicado, e ele fala, esse amor é concentrado na pessoa que enviou o amor duplicado. Mas o sol é para todos, todos recebem, toda a humanidade, toda a família humana recebe muitas graças de Deus vindas do céu por causa dessa alma que está na terra, em relacionamento com o Criador. E aí é muito, muito sério isso, né? Assim, a vida na terra, só existe vida na terra. Tudo que existe na terra, todas as graças que Deus, tudo que existe na terra, tudo de bom, tudo, a vida na terra, a vida, só existe porque tem filhos de Deus na terra, porque tem filhos da divina vontade na terra. Só por isso. Se não tivesse nenhuma pessoa na terra enviando esse amor a Deus, vivendo na finalidade da criação, não teria vida na terra. Então como que a gente viveu então antes da Luísa? Sempre a gente vive pelos méritos de Cristo. É pelos méritos dele que a gente vive. Né? Então, Deus olha para a terra e vê a gente coberto com os méritos de Cristo, com o sangue de Cristo. Por isso existe vida na terra. Viver no meu querer move tudo, investe tudo e cumpre a obra do seu Criador na criação. Viver no meu querer move tudo, investe tudo e cumpre a obra do seu Criador na criação. Que nós somos criados unicamente para amar a Deus, para viver com a vontade dele. Então, viver no meu querer, investe tudo e cumpre a obra do seu Criador na criação. Foi para isso que a gente foi criado. Então, se a Terra, se não existe na família humana almas que vivem, que cumprem a obra do seu Criador na criação, não tem por que existir. Por que manter essa vida aqui na Terra, esse exílio? Não teria assim, não teria motivo para ter vida aqui na Terra. Porque a Terra e os seres humanos foram criados para isso, para viver na vontade divina. O Fiat, como no céu sobre a terra, tem um prodígio. O Fiat, como no céu sobre a terra, tem um prodígio. Uma nota mais harmoniosa, uma característica mais bela, que não goza nem possui no mesmo céu. Ele vai falar aqui do Fiat na terra ser triunfador. Não, o Fiat na terra ser conquistador. Ele vai explicar sobre isso. Mas antes de continuar, sobre isso que ele falou aqui, viver no meu querer move tudo, investe tudo e cumpre a obra do seu Criador na criação. Ele me lembrou agora de uma conversa. Assim, veio um pensamento na minha mente ontem. Achei interessante demais. A gente não tá pensando em nada. E aí, de repente, vem um pensamento assim, você deixa fluir, né? O pensamento. Que
É engraçado, e tudo tem um significado, tudo é um ato na divina vontade. Parece, às vezes as pessoas nem falam disso, ignoram esses pensamentos, não dá atenção a eles, mas é como ele está falando aqui, seu eu te amo, se eu imprimir seu eu te amo na criação, olha o que acontece. Seu pequeno eu te amo, seu reconhecimento, você reconhecer tudo que Deus faz, não só na criação, mas na redenção e na santificação, no que ele está fazendo agora, né? Na santificação, no terceiro Fiat, no que está acontecendo em tudo. Você falar eu te amo, você entender, mas para acontecer você tem que entender. Você falar assim, eu te amo, entender e amar a Deus de volta. Isso consciente, reconhecer o que ele faz e admirar o que ele faz e dar glória para ele. Esse eu te amo não é assim, um eu te amo vazio, né? De vazio, assim, né? Ah, é só eu pegar os giros da alma, então, e ficar repetindo o que tá ali. O que a Luísa falou ali naquelas orações dos giros da alma, eu já tô. Já é suficiente. Não é isso. Aquele eu te amo da Luísa, quando ela falava eu te amo em toda a criação, aquele eu te amo dela estava investido de muita consciência, de muito conhecimento, de realmente amor por Deus verdadeiro. Não era só um eu te amo em palavras assim, ao vento, soltas e sem significado. Sem um amor. É um eu te amo vivo, vivo. E para ser esse eu te amo vivo, o que que ela sabe? Por que que ela tinha esse amor? Esse eu te amo vivo, que é o que a gente tem que ter também, o conhecimento. Ela contemplava Deus, ela entendia Ele, ela entendeu que tudo foi criado para o ser humano. Ela entendeu a queda, ela entendeu a culpa, ela entendeu que a culpa, que é a vontade humana que fez a gente se sair desse relacionamento de amor com Deus. Ela entendeu tudo isso. Então, quando ela contemplava tudo e falava eu te amo, tinha ali muita consciência. Então, é isso que a gente tem que viver também. E só vai acontecer isso com o conhecimento, com o estudo, com a leitura, com a meditação e o sacrifício. E isso só vai acontecer se tiver um sacrifício da nossa parte. Se tiver um sacrifício, um ordenar a sua vida, um deixar claro para todo mundo que está ao seu redor o que você está fazendo e deixar a divina vontade reinar. O ser humano tem que se mover para deixar a divina vontade reinar e você viver essa finalidade da criação. Nossa, gente, é muito grande viver isso. Então você tem que fazer tudo para isso acontecer. E o que vai fazer toda a base para viver isso é o conhecimento. É o conhecimento, é o estudo, é a meditação. E aí Jesus falou para Luísa, ele falou para ela num trecho foi um dos vídeos que eu vi, que a Aline fez essas semanas, sobre, deixa eu lembrar, acho que foi o de ontem, sobre o stand-up, os trechos que ela leu, acho que foi. Eu tô colocando em dia os vídeos, porque eu tava viajando. Eu não sei qual foi, mas falava assim, do pequeno terreno. A Luísa preocupada com que Deus dá um terreno pra gente trabalhar. E aí ela preocupada como seria o julgamento, porque ela recebeu tanto. E como seria o julgamento dela, né? Como que o agricultor ia chegar e julgar as obras dela. E ele falou para ela. Aí ele falou para ela assim, pensar que eu sou um carrasco, que eu sou muito exigente, é uma afronta ao meu amor, à minha bondade. Eu vou exigir o que você conseguir trabalhar no seu pequeno campo. E aí ele falou, né? O que eu peço, o que ele pede pra gente é o mínimo, que é a gente estudar e partilhar. Não pede muita coisa.
E para isso acontecer, se é só isso que a gente consegue fazer, no tempo que a gente conseguir fazer, é o que ele vai, é o que você pode dar, mas assim, a gente não pode pegar essa bondade de Deus que é tão bom, tão bom, tão bom, bom demais, e falar, e negligenciar, né? E falar, então ele é tão bom, ele não é tão exigente, então eu não preciso partilhar tanto assim, eu não preciso falar tudo que acontece, eu não preciso estudar tanto, né? Não vai estudar tanto, mas o estudar já é o mínimo que a gente pode fazer, é o mínimo, é muito pouco que ele pede. Nossa, é muito pouco. E é um sacrifício que traz tanta alegria, tanta felicidade que você não consegue ficar sem. Quando você, como falou no trecho da live, né? A divina vontade tem uma beleza que arrebata a alma. E essa contemplação dessa beleza da divina vontade é justamente entender, conhecer, estudar e conhecer. E que se a alma visse uma vez só essa beleza, não ia conseguir largar nunca mais. Fica dominada. Só que então, para você ver essa beleza da divina vontade, contemplar isso, a sua alma ver isso, tem que estudar. E isso requer um sacrifício. Um sacrifício. E não é assim. Eu percebo assim que a gente que tem que ter o domínio, né, da nossa vida. Que se a gente mesmo não colocar as coisas no lugar e não ordenar nossa rotina, Deus não vai fazer isso assim. Não é assim. Eu quero Fiat, divina vontade, reino na minha vontade. E Deus vai fazer um milagre, que a minha vida vai ficar toda organizada, a minha rotina, eu vou ter mais tempo. Deus vai arrumar um tempo para mim, assim, vai fazer uma mágica e eu vou, a partir dessa mágica, começar a ter tempo. Não. É você que tem que se mover. Né? É você que tem que, no meu caso, né, na minha rotina é bem complicada. Mas eu tenho que ter a vontade, tem que ter a minha vontade de colocar tudo em ordem. E se eu dou o primeiro passo e falo, eu quero, Senhor, me ajuda, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que ter foco, né? Eu tenho que ter muito foco para não me perder. Se eu falo, aí ele vai me dar força, me dar ânimo, força para poder fazer tudo, para poder conseguir estudar, para poder fazer tudo que eu tenho que fazer no meu dia. Então, e era justamente isso que veio um pensamento ontem. Eu estava terminando de organizar tudo eu estava me preparando para tomar meu banho e deitar. Então, eu já tinha feito muita coisa, já tinha organizado muita coisa para hoje, né? Porque hoje eu volto a trabalhar, meus filhos vão para a escola. E a menina que cuida, que me ajuda, ela tá de férias ainda. Então eu tinha que organizar um monte de coisa. Aí eu tava me preparando pra tomar banho e pra ir dormir. Aí veio um pensamento assim, que semana que vem eu vou ter que ir na nutricionista. Vou ter que melhorar minha alimentação. Tenho que fazer exercício, que eu tô ficando doente. Por não fazer exercício, por não me alimentar direito. E aí veio um pensamento assim, uma cena, eu conversando com a nutricionista. Era eu conversando com a nutricionista. Não, eu tava falando pra Jesus. Por sua causa eu vou fazer essa dieta. Por sua causa eu vou fazer. Ela vai me passar um plano alimentar, vai me dar dicas de comer, da hora que comer, o que comer. Por sua causa, Senhor, eu vou comer tudo direitinho o que ela passar. Por sua causa, eu vou fazer exercício. Eu vou me esforçar para fazer exercício. Vou acordar cedo, fazer o estudo e ir para academia. Por sua causa, Senhor, eu vou fazer isso. Não é para ter
para ficar com a barriga linda, maravilhosa, de tanquinho cheio de gominho e sair me mostrando. Não, não é isso. Ninguém vai ver nada. É só por sua causa que eu vou fazer isso. Porque aí veio, aí depois que eu comecei a falar isso para ele, por sua causa, Senhor, eu vou fazer tudo isso, esse sacrifício, eu vou fazer. Aí veio eu falando isso para nutricionista. Por causa de Jesus eu vou fazer. Aí veio na minha cabeça e ali eu ficar assim de olho arregalado, como assim? Você vai fazer isso por causa de Deus? Sim, aí eu no meu, isso tudo no meu pensamento. Eu ia responder para ela, porque eu tenho que ser, eu tenho que ter força e energia para usar muito, eu uso muito a minha cabeça, meu pensamento. E o meu corpo tem que estar saudável, tem que ter energia para fazer tudo que eu tenho que fazer. E são raríssimas almas que vivem na Terra desse jeito. Vivendo nesse relacionamento de amor a Deus. Vivendo por Deus, fazendo tudo por Deus. Eu falando desse jeito para ela. Isso no meu pensamento. Eu só vou nela semana que vem. Eu vou fazer por Deus. São raríssimas almas que vivem assim. Fazendo tudo por Deus. E nós fomos criados para isso. E só existe vida na Terra por causa disso. O amor vem para a Terra. As graças, o sol nasce. Tudo acontece aqui na Terra. O ar que a gente respira, o sol que nasce todo dia, as plantas, a chuva, tudo, a alimentação, tudo é por causa de Deus. E é por amor ao ser humano. E ele, quando ele recebe esse amor de volta e duplica esse amor, e o sol continua brilhando todo dia. E a chuva continua caindo do céu. E as plantas continuam dando alimento. Então é isso, né? Agora ele respondeu. Que ele fala que esse eu te amo para a criação, duplica esse amor e ele investe a criação com novo amor e fica esse comércio de amor entre o céu e a terra. Então é por isso que o sol continua nascendo, né? A chuva continua caindo, as plantações continuam dando fruto, né? A criação continua alimentando o ser humano, apesar de toda a onda de pecado, de ofensa a Deus que tem na terra, que a gente sabe, da fumaça negra que sobe da terra para o céu, porque sobe uma fumaça negra 24 horas para o céu, das almas que estão ofendendo a Deus num grau assim que vai só piorando. Tem uma fumaça negra, um horror que sobe da terra. Um horror, pensa numa fumaça negra, no horror, numas trevas que sobem. Mas aí tem almas que também elevam sua adoração, seu sacrifício, seu amor a Deus todo dia. Que a respiração delas é amor a Deus. Que é isso que eu estava falando para a nutricionista. Eu vou fazer dieta por amor a Deus. Isso não existe. Não existe, é raro acontecer isso. Mas é isso que mantém a vida aqui na Terra. O amor a Deus. A finalidade da criação sendo cumprida. A gente faz isso. Se você cria alguma coisa e aquilo não está sendo útil, não tá cumprindo a finalidade para o qual você criou, você descarta. A gente é assim. Se você compra uma coisa, sei lá, qualquer coisa, você comprou, você adquiriu alguma coisa e aquilo não está te dando um retorno, não está te trazendo incômodo, está só te dando problema, né? Deus não faz isso porque Ele olha para a terra e vê a terra coberta com o sangue de Cristo. Então, a gente está sob a proteção de Jesus. Só que, aí o que acontece? Se a gente sai dessa proteção de Jesus, que é o sangue dele, que é viver perto dele, junto com ele, se você sai, você está exposto aos raios da justiça. Castigo. Muito castigo. Então, por isso que tem tanto sofrimento na terra. Mas isso o sofrimento. Eu tava falando pra minha mãe ontem. Aí, beleza, eu falando isso pra nutricionista e tudo. Pensamento. E aí, sobre essa questão do sofrimento, eu tava falando pra minha mãe falando, fulano
sofre tanto, tanto sofrimento. Eu fico tão triste que fulano sofre na tua mãe. Eu dou tanto glória a Deus que essa pessoa sofre, você não tem noção. Tanto que eu fico feliz que essa pessoa sofre, porque ele está tão longe de Deus, ele está tão desordenado, ele vive fazendo tanta besteira, tanta coisa errada. Ele faz a família dele sofrer tanto, ele bebe tanto, ele não cuida da família dele, ele bebe tanto, é tão desordenado. Se ele não sofresse, mas imagina se ele não sofresse. Ele passa por tanto problema, mas tanto problema. Por causa dessa desordem, por causa dessas atitudes dele. Essas atitudes dele geram tanto problema, tanta confusão, e direto ele está envolvido em confusão. E ele sofre tanto, né? Imagina, mas se ele não sofresse? Imagina se ele tivesse muito dinheiro, ele tem problema com dinheiro, muito dinheiro, não tem dinheiro. Eu falei, nossa, graças a Deus, né, mãe, que ele não tem, porque se ele tivesse, imagina como seria a vida dele. Ele ia buscar a Deus se ele não sofresse? A senhora acha que ele ia buscar? O que ele ia fazer se ele tivesse dinheiro? Ele ia beber mais ainda. Ele ia usar coisas, ia usar um monte de coisa, ia querer experimentar tudo nesse mundo se ele tivesse dinheiro. Graças a Deus que ele não tem, graças a Deus que ele sofre. Ah, ele fica doente, graças a Deus que a bebida tá deixando ele doente. Graças a Deus, né? Porque senão ele não ia parar nunca, né? Ele tá indo pro abismo e tem Deus tá puxando ele com sofrimento. É isso. Então Deus é bom demais. Eu dou glória a Deus quando eu vejo isso. E ela, Michele, é verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar. Você me deixou tão aliviada porque eu ficava sofrendo, porque eu vejo ele sofrendo. Eu não vejo não, pois a senhora passa então agora a ver, a agradecer a Deus. Porque ele já está começando a mudar. Olha para a senhora ver como que é as coisas. Porque ele já está percebendo que não vale a pena essa vida. A pessoa sofre tanto, dá tanta cabeçada assim, né? Sofre tanto que ela para pensar. Tem alguma coisa errada? Eu vou mudar de vida. Então é isso que acontece, o sofrimento. Aí, viver na divina vontade é justamente isso, que você coloca um eu te amo em tudo. No sol, na lua, nas estrelas, no ar que você está respirando, mas também no que Deus está fazendo, no que Deus faz nas almas. Ele que está permitindo essa pessoa sofrer. E aí você consegue ver e você enxerga. Uma outra pessoa olha, igual a minha mãe vê, e fala, tadinho, coitado, deve ser o demônio tá na vida dele. Tá por causa do pecado, né, que ele tá fazendo. Por causa do pecado, né, acontece essa questão do inimigo. Mas o sofrimento que ele tá passando é Deus. É Deus permitindo ele sofrer a consequência dos próprios atos. E esse sofrimento justamente vai ser o que ele vai fazer ele voltar. E a cruz, o sofrimento, a gente vê, é a cruz de Cristo. A pessoa aceita. A gente sabe muito bem que está no livro do céu sobre isso. Então uma pessoa que não está com a visão divina, ela vai falar, tadinho, Senhor, aí vai rezar para Deus livrar o sofrimento dele. Vai falar, Senhor, livra ele do sofrimento. Senhor, faz novena pedindo para Deus tirar o sofrimento. Mas é justamente o sofrimento que está fazendo ele se salvar, que está salvando a alma dele. Quem vive na divina vontade vê tudo, vê tudo o contrário, vê totalmente, quer dizer, errado, né? Eu falei errado. Quem vive na divina vontade vê o correto, vê a luz, Deus te dá a luz para você ver com a visão dele. Quem não vive, vê tudo o oposto, vê a obra de Deus como algo ruim, não consegue ver que é Deus, não consegue ver amor, não consegue ver bondade, não consegue ver luz na situação. Vê tudo trevas, vê tudo tadinho, vão rezar para ele se livrar desse sofrimento, para ele poder sair dessas dívidas. Mas é justamente a dívida, o sofrimento está fazendo ele voltar para Deus. É só importa a alma. Importa a alma. E aí você coloca o eu te amo. Você dá glória a Deus, você consegue ver que é Deus e que é maravilhoso o que está acontecendo. E fala, eu te amo, Senhor. Obrigada pelo que o Senhor está fazendo na vida dele.
e na vida de todo mundo que está na mesma situação, obrigada. E aí é o que acontece aqui, ó. Se você soubesse as correntes e as ondas de amor que vão e vêm da terra ao céu e do céu à terra, por causa disso. Porque você coloca o eu te amo na criação, na redenção, na santificação. Colocar o eu te amo na santificação, ver o que Deus está fazendo nas almas que vivem na divina vontade, contemplar isso e corresponder o que Jesus está fazendo na escola da divina vontade, no tudo que acontece aqui, nesses vídeos, nesse canal do YouTube. É colocar um eu te amo no que Deus está fazendo. Quem está fazendo é Ele. Não é a Aline, não sou eu, não é as meninas, não é quem está partilhando, não. É Deus. É Deus que está fazendo tudo. Então, quando você ouve, quando você contempla, quando você entende, quando você partilha, quando você fala disso, quando você gosta disso, admira isso, é uma correspondência de amor. É esse eu te amo que a Luísa colocava. Esse eu te amo que a Luísa colocava, a gente fazer o que ela faz, esses atos que ela fala aqui, como eu estava fazendo meus acostumados atos em seu querer supremo, não é pegar o livro dos giros da alma e falar eu te amo sem nem saber o que você está fazendo. Não é isso. Jesus já explicou isso. Então, é você entender. É entender o que Deus está fazendo, que foi Ele que fez, como que Ele fez, e falar, eu te amo. É incrível o que o Senhor fez, o que o Senhor faz todo dia. É incrível. Meu Deus, é maravilhoso. E você adora a Deus, dá glória para Ele. Mas você tem que reconhecer. E para reconhecer, você tem que estudar. Né? Não tem jeito. Aí, é isso. Então, ele vai falar aqui aqui no exílio. Aqui no exílio, no fundo da alma. Não, peraí. O Fiat, como no céu sobre a terra, tem um prodígio. Então, a divina vontade operando aqui na terra, na criatura, tem um prodígio. Uma nota mais harmoniosa. Uma característica mais bela que não goza nem possui no mesmo céu. Aí você pensa, você lê isso aqui e fala, meu Deus, eu quero viver no Fiat aqui na terra. Tudo que você lê, tudo aqui é para você ficar arrebatado e querer viver isso. E fazer de tudo, e fazer isso que eu tô falando. Ordenar a sua vida, fazer tudo para você conseguir isso daqui. Quem contempla uma vez, como ele falou naquele trecho da live, essa beleza arrebatadora de viver na divina vontade, da divina vontade, vai fazer de tudo para conseguir. Ele vai te mover. Essa beleza é assim, ó. Você vai ficar sempre correndo atrás disso que você contemplou de Deus. Você vai conhecer, você não vê ele não vê igual a Luísa via. Mas a sua alma vê, a sua alma consegue ver. E você não consegue ficar sem. Então você vai fazer de tudo para viver isso. E vai ter que mudar algumas coisas na sua vida. A gente tem muito problema com o esposo, né? Com a família, porque a gente acaba, né? Por exemplo, uma hora dessa eu tava dormindo, tava lá com ele, dormindo. Aí agora eu tenho que, acordar, não, eu quero acordar de manhã. Eu quero. E aí tem vezes que eu não consigo acordar, me dá, né, é por isso que eu tava falando, né, Senhor, eu vou mudar minha alimentação, meus hábitos, que eu sei que isso vai melhorar a minha disposição para acordar cedo. Porque eu não, às vezes eu fico com sono, às vezes eu tava doente, eu tava adoecendo demais. Tava adoecendo muito. Tá com anemia,
com falta de vitamina D, isso aí não colabora para você ter disposição para acordar cedo, para ter energia, para fazer tudo isso, para fazer esse sacrifício. Ah, mas Deus tem que fazer um milagre, então, para eu poder viver na divina vontade. Ele tem que fazer um milagre e me curar de tudo que eu tenho. Se Ele quer, então não é desse jeito, tá vendo? Não vai ser assim. Tem que ter o seu amor. Se for assim, vai ser só a parte dele. Vai continuar ele fazendo tudo sozinho? Sem receber o amor da criatura? Vai continuar da mesma forma? A divina vontade sufocada no meio das criaturas e a criatura não se movendo para fazer o que Deus quer? É isso que é viver na divina vontade. É você colocar o seu pequeno, o seu pequeno esforço. Então, eu não vou pedir para Deus, faz a minha vitamina D aumentar em 5 segundos para poder eu viver na divina vontade. Eu que tenho que querer. Ele quer que eu viva, ele quer. Isso aí não muda nunca. Mas eu tenho que querer. E se ele fizer esse milagre, eu não vou fazer nenhum sacrifício para viver isso. O sacrifício é amor, isso é amor. Eu ir lá, tomar a vitamina D, pegar sol, fazer exercício, ir no médico para poder ver um perfil lá de ferro, fazer um monte de exame, saber o que está acontecendo, fazer a reposição do ferro, investigar isso, ir lá na médica. Isso é amor. Eu faço isso tudo por Deus. Como eu estava conversando, né, falando. É por Deus que a gente faz, então isso é amor. Não vou pedir para ele, faz um milagre. Ele poderia fazer, gente, claro que poderia. Ele pode fazer, ele faz se ele quiser. Mas ele quer o amor da criatura. É o que ele falou Ai, meu Deus, ele falou no livro, naquele trecho lá que ele falou que ele não fez tudo, que ele deixou esse vazio para a criatura ter como tipo assim, ter o mérito de ter feito um bem, né? Não é que a gente quer mérito na divina vontade, não é isso, mas e fazer isso é você poder falar para Deus, eu também te amo, eu faço por ti, eu faço por ti. É Ele que está fazendo? Claro que é Ele. No fim das contas, é tudo Ele que está fazendo, que está me dando a inteligência para poder, a luz para poder ir lá buscar o médico, para ir, não sei o que, a energia para fazer o exercício. É tudo Ele. Mas é Ele através de mim, da forma natural, sem uma intervenção dele extraordinária, entenderam? Tipo assim, é Ele que tá fazendo, que tá me dando energia para ir fazer o exercício, para tomar um remédio, tá? Tudo é Ele. Mas é na forma natural, usando a minha humanidade, a lei natural do que Ele criou, que já é perfeita. Usando a minha vontade, passando pela via da minha vontade. Entenderam? Tem a participação da criatura. Senão, se for só um milagre, eu nem vou saber que ele fez esse milagre. Eu nem ia saber que eu estava assim, sei lá. Ia ficar só ele, sem a minha participação, sem a participação da minha humanidade. Isso é amor. Tem que ser dois, né? Criatura e criador. Aí ele fala aqui, né? O Fiat, como no céu sobre a terra, tem um prodígio, uma nota mais harmoniosa, uma característica mais bela, que não goza nem possui no mesmo céu. Então, você lê isso aqui, você fala, nossa, eu vou fazer de tudo. Aí você passa a viver por causa disso. Viver para cumprir esse propósito. Viver para viver na divina vontade. E tudo o que for necessário para você conseguir viver mais plenamente isso, com mais ânimo, com mais disposição e ter mais tempo, né? Porque a gente, para estudar, tem que ter o tempo. E não deixar, assim, e ficar ordenado, né? Não deixar de fazer suas coisas. Trabalhar, cuidar da família, ficar com o esposo, mas não colocar isso acima disso. Ele que vai te
Deus aqui vai te instruir, mas você tem que querer, né? Então aqui, o Fiat no céu tem um prodígio, uma nota mais harmoniosa, uma característica mais bela que não goza nem possui no mesmo céu. Porque no céu possui o prodígio de um Fiat de absoluto triunfo, que nenhum lhe pode resistir, e todo gozar nas regiões celestiais vem do Fiat Supremo. O Fiat, como no céu sobre a terra, tem um prodígio, uma nota mais harmoniosa, uma característica mais bela que não goza nem possui no mesmo céu. Porque no céu possui o prodígio de um Fiat de absoluto triunfo, que nenhum lhe pode resistir. Tem a ver isso aqui? Me ajuda, Senhor, a entender isso aqui. Mas é aquilo que ele falou. Aí é porque eu não vou ter todos os elementos, porque Deus, ele fala com a gente, ele mostra tudo. Tem a luz que vem quando a gente está meditando, é tudo ele, mas tem elementos, tem que ter a matéria-prima do conhecimento, para você entender tudo, você entender melhor, aprofundar mais. Esse assunto aqui é daquela série do o que realmente Jesus fez na redenção. Porque ele falou, né? Foi aquela luz que a Aline recebeu. O que Jesus falou, assim, no volume 680, ele falou, né? Dos vazios da justiça. Que se ele falou assim, ó, eu poderia ter destruído o pecado, destruído o inferno, purgatório, se eu tivesse vivido não só um dia de paixão, mas todos os dias da minha vida. E com isso, e se eu fizesse isso, eu destruiria o livre-arbítrio das criaturas e ela não teria mérito, aquela luz lá, né, que ele falou. Com tudo isso que eu fizesse, as criaturas perderiam o livre-arbítrio. E aí não ia ter esse mérito por parte da criatura em fazer o bem, em amar a Deus de volta, né? Aí a gente falou assim, a gente ficou com um nó no cérebro. Como seria isso? Como ia ser isso, Senhor? Destruir o livre-arbítrio, como que seria isso, né? Aí eu pensei, será que a gente ia ser igual um animal, um cachorro, que age por instinto? Ia ser assim? Mas aí Jesus falou, não, porque ele já criou a gente diferente de um cachorro, então não ia ter como retornar. Ele ia fazer isso, ia vir fazer redenção, ia ter a redenção, aí a gente ele ia fazer a redenção, ia morrer, ia sofrer a paixão todos os dias da vida dele, e aí ele ia mudar a nossa natureza, ia alterar a nossa natureza. Não tem lógica isso, né? Não ia ser assim. Mas ele falou, eu não fiz isso porque ia infringir minha própria sabedoria. Porque ele deu a vontade pra gente e não tira. O que ele faz, ele não tira, porque ele ia falar, eu fiz alguma coisa com defeito. Então ele ia infringir a própria sabedoria dele, porque quando ele criou, aí passou um tempo, não prestou não, vai jogar fora? Não, ele é perfeito. Então quando ele fez perfeito. Então aí ele falou assim, né? Aí a gente pensou, será então seria... Eu fiquei pensando, né? Será que a gente ia ser igual um animal, então? Agir por instinto? Não, é o contrário. Vocês iam ter tanto conhecimento, que ia ser o Fiat ia ser... pelo conhecimento, vocês iam ver face a face, praticamente face a face, como no céu se vê. E aí, vocês iam... O Fiat ia ser triunfador, tipo assim, aí a criatura não ia ter escolha. Não ia ter escolha, porque ela ia ver claramente, sim, com todas as notas, claramente que a vontade de Deus é melhor. E ela que tem que reinar. Isso que é o bom.
Aí você fala, aí ele não fez isso. Mas ele ia dar esse conhecimento de forma assim, tipo, infuso, né? Ia ser infuso, assim, uma coisa tipo infuso. Quando ele veio, fez a redenção, ia dar esse conhecimento infuso. Mas o ser humano, quando ele veio na redenção, o ser humano estava tão decaído, tanto, ele ia dar esse conhecimento, ele ia, não sei como que ele ia fazer, porque, por isso que ele fala, não tinha jeito, ia infringir minha sabedoria, por quê? Quando ele veio, ele foi ensinar o beabá da linguagem celestial. O ser humano estava totalmente nas trevas, vivendo na carne. E aí, para mudar da carne para o espiritual, como que aconteceu isso? 2.000 anos de doutrina, 2.000 anos de Jesus falando, ele deixou tudo, os sacramentos, tudo que ele deixou, os mandamentos, os sacramentos, e toda a doutrina, todas as palavras dele, para a gente poder retornar, sair dessa dominados pela carne, vícios, para o espiritual. Então ele ia ter que fazer, ia acontecer esse processo que aconteceu em 2.000 anos, ia acontecer lá na redenção. Como que ia ser? A gente ia receber infuso, assim, uma graça muito grande. E todo mundo ia receber infuso essa ciência. Então, não, aí a igreja viveu esses 2.000 anos e pouco, com os sacramentos, com a palavra, tudo, os remédios, né, pra gente curar e voltar ao espiritual. E agora, vivendo na divina vontade, agora ele deu o conhecimento, esse conhecimento que é a linguagem do céu, ele está dando pra gente aqui na terra. E a gente, por livre e espontânea vontade, usando a nossa vontade, a gente não quer ter vontade, não quer ter liberdade. Porque a gente contempla a divina vontade, entende claramente que é o melhor, igual os bem-aventurados. A linguagem que a gente ouve aqui no livro do céu é a linguagem do céu, o nome já fala, livro do céu. É a linguagem do céu aqui na terra, nesse livro. Então ele é precioso, preciosíssimo, por isso que eu falo. Se a gente não entende isso, você não vai fazer esforço nenhum para ler o livro do céu. Se você não entender isso aqui, você não vai fazer nenhum esforço para ler. Você não vai mudar nada na sua vida. Vai deixar do jeito que tá. E se as pessoas não aceitam, não te apoiam, você vai ficar embaixo delas. Não vai levantar e dominar a situação e falar o que você quer viver, que você quer viver isso. E que para isso você vai ter que dedicar um tempo estudando e vai ficar no celular ouvindo vídeo. E vai falar o que você está ouvindo. E vai explicar o que você está ouvindo. Vai dominar. Ah, mas eu tenho que obedecer meu esposo. Tem, você não vai desobedecer. Você vai deixar isso muito claro para ele. Uma das coisas que a gente aprende nesse livro é obedecer o esposo. Mas obedecer não significa que ele vai te proibir de viver isso, não é isso. E aí, então, aí Jesus explicou nessa luz, né? A gente vive isso que ele sonhou, só que com a nossa própria vontade. Não ele fazendo do jeito que ele falou lá, né? De ver os 100 anos da paixão. Não, mas a gente, com a nossa própria vontade, não tirou o livre-arbítrio. A gente, com a nossa própria vontade, o nosso livre-arbítrio, contemplando essa linguagem aqui, esse conhecimento, a gente adere a esse plano livremente e fala: eu não quero ter vontade. Eu não quero fazer minha vontade, eu quero a de Deus. E isso requer sacrifício. No céu, eles contemplam isso, mas não tem sacrifício. É só gozo, felicidade, que é o que ele falou aqui, né? O Fiat, como no céu sobre a terra, tem um prodígio, uma nota mais harmoniosa, uma característica mais bela, que não goza nem possui no mesmo céu. Porque no céu possui um prodígio de um Fiat de absoluto triunfo, que nenhum lhe pode resistir. É isso que acontece aqui, ó.
Nenhum lhe pode resistir, porque vê, conhece claramente, vê face a face. Então não pode resistir. Eles continuam, aí vai explicar isso aqui. Não sei se é nesse trecho, mas ele fala, os bem-aventurados não perderam a liberdade. Eu não tirei a vontade deles. Eles continuam tendo liberdade, mas eles não querem usar ela, fazer a vontade deles. Eles contemplam a beleza arrebatadora da vontade de Deus. Não querem fazer a própria vontade, porque eles veem claramente, sem essas limitações que a gente tem aqui na terra do nosso corpo, que não deixa a gente ver algumas coisas, que limita alguma coisa na nossa visão, mas que a gente vive muito pela fé, né? A gente não vê tão claramente assim como eles. É difícil explicar isso, meu pai, porque a gente tem o exílio, né? O exílio, a limitação do corpo. Mas mesmo assim, por isso que é o triunfo, por isso que tem essa nota mais harmoniosa no Fiat aqui na Terra. Porque a gente não tem a visão completa, e mesmo assim, a gente não tem a visão completa, e mesmo assim a gente se lança, e confia em Deus, e ama muito mais, e se sacrifica. A gente não vê Deus, por exemplo, uma coisa assim, que é uma glória para Ele. A gente não vê Ele, e mesmo assim a gente faz tudo por Ele, imagina? A gente não vê Ele, não vê. Então, o que Ele falou para Tomé, né? Bem-aventurados os que creem sem ver. A gente crê a ponto de falar assim, eu não quero fazer a minha vontade por uma pessoa que a gente não vê com o olho humano. Isso é uma das coisas que é diferente, né? Do céu na terra. E mesmo assim a gente vive como eles, sem vontade, sem ver, sem contemplar. A gente contempla a beleza arrebatadora, mas tem uma limitação. E mesmo assim a gente dá a nossa vontade. Aqui no exílio, no fundo da alma, contém o prodígio de um Fiat conquistador. Aqui, aí ele tá falando do céu, né? Lá tem o prodígio de um Fiat de triunfo absoluto, que nenhum lhe pode resistir. E todo gozar nas regiões celestiais vem do Fiat Supremo. Aqui no exílio, no fundo da alma, contém o prodígio de um Fiat conquistador. Ai, Jesus, no céu possui um prodígio. Peraí, vou ler de novo. O Fiat, como no céu e na terra, tem um prodígio, uma nota mais harmoniosa. Uma característica mais bela que não goza nem possui no mesmo céu. O Fiat não tem essa. O Fiat na terra tem uma nota mais harmoniosa, uma característica mais bela que não goza e não possui no mesmo céu. O Fiat, a vontade de Deus, não possui nem no céu esse prodígio. Porque no céu, o Fiat, a vontade de Deus, tem um prodígio de ser absoluto. Uma característica, a vontade dele no céu é absoluta. Triunfa absolutamente, reina em todas as almas. Então ele tem essa característica, a vontade dele, ele tem essa característica. Ele vive isso lá no céu. Eu triunfo aqui, eu faço tudo aqui, eu reino. Não tem nenhuma alma que eu não conquistei, que não é conquistada, que todos aqui já estão conquistados por meu amor, por minha beleza, por mim, todos aqui. Eu reino em todas as almas, em todos. Ele triunfa plenamente no céu. Mas aqui na terra, o Fiat, porque no céu possui prodígio de um Fiat de absoluto triunfo, que nenhum lhe pode resistir. No céu ninguém pode resistir a Deus, porque vê Ele. A nossa alma não resiste a Deus, porque vê, contempla. A alma já purificada de tudo,
contempla e não pode resistir. Ela não pode falar, eu não quero fazer a sua vontade, Pai. Não existe isso no céu. Quem está no céu não tem essa opção, assim, ela não é que deixou de ter vontade, como ele falou, mas por ver claramente, face a face, como São Paulo fala. Agora vejo meio confuso, como no espelho. Mas então veremos face a face. Quando vê face a face, a alma fica arrebatada. Então não quer usar a sua própria vontade. Mas, então ele tem esse absoluto triunfo, que nenhum lhe pode resistir. E todo gozar nas regiões celestiais vem do Fiat Supremo. Da vontade de Deus, eles são arrebatados pela vontade de Deus. Todo gozar nas regiões celestiais vem do Fiat Supremo. Vem da vontade de Deus. Então você já conhece isso aqui na Terra. Gente, isso é muito grande. Se a gente pensar, não tem comparação, gente. Não tem comparação. Você ouvir o livro do céu nos vídeos da escola, da escolinha, das séries que é feito no canal, e você pegar o livro do céu e ler. Não tem comparação. Tem que ouvir? Claro que tem que ouvir. Claro que Jesus quer que a gente ouça tudo. E preste atenção, por isso que ele fala para depois a gente ir lá e partilhar. Porque quando você pega o livro do céu para ler, porque você está colocando ali sua própria vontade, é outra coisa. O que a gente entende, o que a gente recebe de luz, nossa, meu Deus. Então não tem comparação. Porque quando você. É o que ele falou isso num dos vídeos, acho que foi no de ontem, no stand-up. Ele falou assim, num trecho que a Aline leu, das sementes divinas. E o que você vai entender no céu é o que você entendeu aqui na terra. Você leva daqui as sementes de felicidade. Então, aí ele falou, a pessoa que recebe as sementes, os outros vão ter uma alegria por ver a alegria daquela pessoa. Então, quem recebe a luz tem uma alegria, mas a pessoa que ouve, quem está recebendo a luz, tem uma alegria, tem uma felicidade, recebe aquele conhecimento. Só que não como fonte, né? Ela está recebendo de outra pessoa. Você receber como fonte, lendo o livro do céu, é outra coisa. Então a gente tem essas duas fontes, né, de felicidade e luz. Você ouvindo a pessoa ler e contemplando o que ela está recebendo, e você depois indo lá e ler também, buscar na fonte, no original, lá no livro. Então, todo gozar nas regiões celestiais vem do Fiat Supremo. Todo gozar nas regiões celestiais vem do Fiat Supremo. É o que eu estou vendo aqui. O que Deus está me mostrando? A graça que a gente está recebendo de já conhecer, de já ser apaixonado pelo Fiat Supremo, pela vontade de Deus antes de morrer. O gozar nas regiões celestiais vem do Fiat Supremo. Eu não estou conseguindo falar, meu Pai, que o Senhor está me mostrando. Todo gozar nas regiões celestiais vem do Fiat Supremo. Então, para ficar nas regiões celestiais, para estar nas regiões celestiais, você tem que amar a vontade de Deus, é isso. Não se entra no céu se você não amar a vontade de Deus e não ficar arrebatado por ela e não deixar ela ter esse domínio, esse triunfo. Não se entra no céu se não for assim. Se você não amar a vontade de Deus, todo o gozar nas regiões celestiais, toda a felicidade deles vem de contemplar a vontade de Deus, amar a vontade de Deus. Então você já está fazendo isso aqui na terra, ele está te dando a oportunidade de fazer isso em vida e já viver o céu. Então a gente vai
lendo isso aqui, você vai querer perder tempo e ficar, né, perdendo seu tempo para poder viver aqui na terra sem amar a vontade de Deus, sem contemplar e sem ficar arrebatado por ela. E ter que passar por uma purificação no purgatório, um sofrimento muito grande para depois ir para o céu e para aprender a amar essa vontade de Deus depois da morte. Se você fizer isso, você vai sofrer muito no purgatório. É isso que acontece. A gente foi criado para isso, para viver com a vontade de Deus. Para amar ela, para ficar arrebatado por ela. Se você não faz isso em vida, vai ter que fazer em algum momento. Se você quer ser salvo, você quer ser salvo? Acho que quase todos, todo mundo que está aqui com certeza quer. Então você quer ir para o céu, né? Você quer ir para o céu? Então, se sim a sua resposta, quero ir para o céu, o que vai acontecer no céu? Só entra no céu quem ama a vontade de Deus e vive arrebatado por ela, e vive para ela. Só entra no céu isso. Então, se você não fizer isso agora, não amar a vontade de Deus agora, não contemplar ela, vai ter em algum momento, você vai ter que fazer isso. Vai ter que fazer. Então, você vai adiar isso, deixar para o purgatório? Isso é muito arriscado. Porque é complicado, né? Porque Deus já está falando, a pessoa, quem está ouvindo, está falando, está explicando isso, está falando. É assim, a realidade é essa, né? No céu, todo gozar vem da minha vontade, toda felicidade do céu. Então, você quer ir pro céu? É isso? Então, eu já tô te dando a linguagem do céu para você amar minha vontade aqui na terra, enquanto você tá vivo. Então, é muito incrível. Meu Deus. Então, eu vou continuar depois dessa meditação, desse trecho. Agora, na segunda parte, então, dessa meditação, ele vai falar de como é a vontade dele aqui no exílio, na alma que está exilada. Ele falou do fiat dele, que é triunfador, que a vontade dele triunfa no céu, que ele tem essa característica de ter triunfo, mas aqui no fundo da alma, na terra, ela é conquistadora. Amém, fiat, Jesus. Eu confio em vós, estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, fiat.